Bem-vindo a mais uma aula sobre a abordagem do adolescente. Essa é a segunda parte da aula sobre características necessárias ao profissional que atende adolescente. Este vídeo compõe um conjunto de aulas abordando 4 tópicos que têm por objetivo passar informações importantes para que você possa atender e conduzir a consulta de um paciente adolescente. Na primeira parte deste tópico, nós falamos especificamente sobre as características do profissional. Nesta continuação, nós vamos conversar sobre as condições básicas do ambiente que são necessárias ao atendimento de um jovem. E quando pensamos na escolha ou na construção de um ambiente destinado ao atendimento de adolescentes, devemos ter claro em nossa mente todas as características do paciente que está nesta fase. E aí será muito importante valorizar a privacidade, a necessidade de privacidade e o respeito às características do paciente. Respeito à sua individualidade e à sua forma de ser e de pensar. Isso será muito importante. Vamos começar pela sala de espera. Ela é o nosso cartão de boas-vindas para o paciente que nos procura. É um ambiente que deve ser acolhedor. Imagine um paciente adolescente que vem no processo de amadurecimento, de se tornar adulto, de se enxergar e se perceber como adulto, de ser tratado como adulto, entrar no consultório médico, onde ele vai ser atendido, e encontrar uma sala de espera totalmente montada e decorada para o público infantil. Isso tem a chance de fazer com que ele se sinta deslocado, desagradável, desconfortável naquele ambiente, porque remete ele a um período de vida que ele está querendo se afastar. Mas veja bem, a sala de espera não precisa ser um ambiente construído e decorado para jovens, totalmente voltado às características de um adolescente. Basta que a decoração não puxe visivelmente para uma questão infantil. Ela deve ser neutra, como normalmente é uma sala de espera de um consultório que atende adultos. Isso não quer dizer que na sua sala de espera não possa ter um canto para os brinquedos infantis ou destinado às crianças. Mas com certeza ele tem que perceber que existe o espaço dele. Pô, esse espaço é mais para adulto, eu fico aqui. Aquele é o espaço das crianças, elas ficam lá. E da mesma forma, evite usar acessórios no consultório que remetam ao período infantil. Um exemplo que eu posso dar é o próprio estetoscópio, que os pediatras usam muito estetoscópios coloridos, cheios de bichinhos, com ursinhos. Ou mesmo colocar na sala de exames ou no local de exames muitos brinquedos infantis. Você pode deixar isso guardado em alguma gaveta e quando vem o paciente infantil você coloca à vista ou à mostra para que aquele paciente infantil possa utilizar. Uma outra dica para quem atende tanto crianças pequenas quanto adolescentes, talvez seja ter horários na agenda diferenciados. Busque ou estabelecer turnos onde você atende mais criança ou mais adolescente, ou estabeleça horários que você vai marcar apenas para os adolescentes. Deixe os horários tais para a agenda de adolescentes e os horários anteriores ou posteriores sejam para a agenda de crianças. O tempo de uma consulta com adolescente merece algumas considerações específicas. Com frequência, a consulta de um adolescente envolverá 3 momentos. No primeiro momento, a consulta é com o adolescente e seus pais, os responsáveis que vêm à consulta. Porque eles vão lhe contar o motivo da consulta, mas eles também irão trazer todo o histórico de saúde, desde o nascimento, que o paciente talvez não tenha essas informações. E também é necessário ouvir e valorizar o que os pais têm a dizer e ouvir quais são as preocupações desses pais. Mas haverá um segundo momento, em que você deverá examinar o paciente. E neste momento é importante que a família não esteja junto, para garantir a privacidade. O adolescente tem muita vergonha do corpo numa determinada fase, e ele não quer que a família veja o seu corpo. Então é importante que você examine o paciente sem estar sendo visto pelos familiares. Mas também é um momento em que você fica sozinho com o paciente e você poderá entrar em alguns tópicos da anamnese que não deveriam ter sido perguntados junto com os pais. Principalmente coisas mais íntimas, como sexualidade, relações com amigos, até a própria relação dele com os pais. E o terceiro momento, onde você volta a reunir adolescentes e familiares para apresentar as suas conclusões e propor a terapêutica.
Além disso, boa parte dos atendimentos com o adolescente irá abordar muito mais do que simplesmente uma questão clínica. Por mais que ele venha com uma questão muito objetiva clínica, é importante ter alguma noção das questões relacionais, principalmente com a família, da forma com que a família vê as coisas e que o adolescente percebe, para você estabelecer a conduta mais adequada. Aquele olhar sobre as questões psicossociais que possam estar interferindo naquela patologia, na evolução da patologia. Esses tópicos que eu acabei de citar farão com que a consulta com o adolescente tenda a ser mais longa do que a consulta com um adulto ou com uma criança. Também vale comentar um pouco sobre a metodologia de agendamento de consulta. A rotina de um adolescente tem as suas peculiaridades e cada um atribui um valor pessoal a cada uma das suas necessidades. Por mais que nos pareça meio sem propósito a importância que eles dão para certas coisas que eles fazem, interferir nesta lógica que o adolescente tem, certamente vai colocar algumas barreiras na relação profissional e, obviamente, vai complicar com a resolutibilidade da sua consulta. Para quem atende adolescente e se dispõe a atender adolescente, ele deverá realmente flexibilizar os horários para que possam, em algum momento, se enquadrar dentro da rotina de cada paciente. Veja bem, não estou dizendo para você fazer a sua agenda de acordo com a vontade do paciente. Estou dizendo para você ter alguma flexibilidade, um jogo de cintura para entender a necessidade do paciente e ver como você pode adaptar sem lhe prejudicar, mas também favorecendo a chegada do paciente. A secretária, ao ofertar o horário, pode perguntar se é possível. Se o paciente disser que não pode, antes dela ofertar o próximo horário, ela poderia perguntar qual a disponibilidade do paciente. E talvez ele diga, olha, ele tem aula de manhã, ele tem aula todos os dias no colégio até tal hora, ele só tem liberado a partir de tal horário. E a partir do conhecimento desse dado, ver como adaptar ou em que momento vai encaixar a consulta do paciente. A questão do retorno também é muito importante, que a gente deseja ou necessita que eles retornem para fazer o acompanhamento daquela patologia, e a tendência do adolescente é querer não vir. E se a gente é muito rígido em estabelecer tens que voltar tal horário e ele tiver um compromisso que para ele é importante, ele certamente não comparecerá. Então este jogo de cintura para conseguir realmente encaixar o retorno é importante. Um outro ponto que eu gosto de ressaltar é a acessibilidade ao profissional. Estamos na era digital. A comunicação é extremamente fácil e os seres humanos estão todos interligados. Os jovens de hoje nasceram nesta era e eles vivem em função de conexões extremamente fáceis. Saber que tem a possibilidade de acessar o profissional no momento que ele necessita, no momento que ele está passando por alguma situação que ele quer alguma orientação, constrói muito mais firmemente o vínculo com o paciente e possibilita intervenções em momentos de crise. Isso vai também desde as coisas bem simples, como o efeito colateral de uma medicação, até quanto a alguma situação angustiante que ele está passando e ele gostaria de alguma opinião. Veja bem, não estou dizendo que é indispensável estarmos acessíveis a qualquer momento. Estou dizendo que nós temos que abrir alguns canais de comunicação mais flexíveis do que simplesmente no horário exato que nós marcamos uma consulta. Busque manter algum grau de informalidade nas relações com o paciente adolescente, pois isso favorecerá que ele lhe procure, lhe se abra mais e exponha mais a sua forma de ser e de pensar, dando mais facilidade para que você estabeleça as condutas. Mas um outro ponto é com que profissionais nós iremos nos comunicar ou nos relacionar para atender os nossos pacientes. Muitas vezes o atendimento jovem se torna bastante complexo, vão estar envolvidos mais do que uma área da medicina. Às vezes, sendo clínico, você recebe um paciente que tem um diabetes difícil de controlar e você vai necessitar talvez valer de um endocrinologista. Talvez como clínico você tenha um paciente que necessite de uma cirurgia, ou um paciente que tem uma alteração ortopédica importante, você terá que lançar mão de um especialista na área. Mas no caso de pacientes adolescentes,
saber que ele possui um médico que está centralizando as informações sobre a sua saúde e aquela pessoa que irá lhe dar o suporte, as principais orientações e quem ele vai recorrer numa necessidade é muito importante. Por isso, quando você encaminhar para alguém, é importante você ter contato com aquele profissional que irá atender, para que quando o paciente volte ao seu consultório, você saber exatamente o que o colega propôs, como propôs, para você reforçar a conduta que o colega deu. Os profissionais que mais frequentemente se fazem necessários no atendimento ou no suporte ao atendimento de adolescentes são das áreas de saúde mental, de ginecologia, de urologia, de endocrinologia, de nutrição, pedagogia e odontologia. Mas deixei para o final desta aula 3 pontos muito importantes. Vou reforçar 3 pontos muito importantes. A questão da privacidade, que eu já citei, mas não ampliei, a questão do sigilo e a atenção aos detalhes. Você deve lembrar que no atendimento de uma criança, nós nos dirigimos quase que exclusivamente aos pais. São eles que nos dão a informação, são eles que nos esclarecem os pontos necessários e são eles que colocarão em prática a nossa conduta. E a criança participa quase que só na hora do exame físico. Em algumas situações, nós fazemos perguntas que trazem respostas dos pais que não deveriam ser as mais adequadas para a criança estar ouvindo. Ou vai relatar coisas que a criança não gostaria de estar nos contando. Nem sempre nos damos conta que talvez estejamos invadindo um pouco a intimidade ou a privacidade daquela criança. Pois é, mas quando se trata de adolescente, nós temos que ter muito cuidado com esse aspecto da privacidade. Eu repito inúmeras vezes isso, mas é importante. O adolescente está em busca da sua independência e do entendimento da sua identidade, em busca das suas características pessoais. Por isso, é muito importante nós garantirmos a privacidade, para que ele possa ser respeitado do jeito que ele é, do jeito que ele vem se construindo. Tenha muito cuidado no fazer anamnese, para que quando se façam perguntas que vão trazer ou vir à tona dados da intimidade do paciente, que a gente tenha cuidado de não fazer essas perguntas na frente dos pais. Por vezes, nós fazemos perguntas que, se forem respondidas, colocarão o adolescente numa situação muito desconfortável. Quer um exemplo? É perguntar na frente do adolescente ou pro adolescente na frente dos pais se ele está namorando ou teve relações sexuais, se ele já usou drogas, se ele tem bebido. Fazendo uma pergunta dessas pro adolescente, ele vai se sentir na obrigação de responder, ou poderá se sentir na obrigação de responder, porque ele está numa consulta médica. E talvez ele não queira responder isso. Para isso existem técnicas específicas de como perguntar. Mas tenha cuidado, cuide como fazer para não invadir a privacidade. E outro aspecto é a questão do exame físico. O adolescente tem muita vergonha do corpo, ou ele não gostaria muitas vezes, ou ele tende a não querer que os pais vejam ele sem roupa. É típico da entrada na adolescência essa busca por esconder o próprio corpo. Então não podemos expor um adolescente a ser examinado com os pais do lado. Mas mesmo que os pais não estejam vendo, porque estão no ambiente separado ou mesmo de costas, nós não vamos simplesmente dizer ao paciente: tire toda a roupa e bote um aventalzinho, porque isso pode deixar ele muito desconfortável. Então nós podemos usar outras técnicas de exame para poder, por segmentos, ir examinando sem expor o adolescente a ficar totalmente sem roupa. Outro ponto importante é o sigilo. Eu poderia dizer que esse é o ponto fundamental do sucesso na construção do vínculo com o nosso paciente. Frente a todas as mudanças físicas, sociais, psicológicas que ele está enfrentando na busca pela sua individualização, poder garantir que o que ele trouxer à consulta, que nós percebemos na consulta, seja segredo dele ou sigilo dele, é muito importante. Sigilo vai muito além do simplesmente guardarmos segredos sobre aquilo que ele nos contar em consultório. Sigilo vai também por não deixarmos transparecer algum conhecimento ou alguma percepção que nós tivemos, mesmo que ele não tenha nos contado. Mas talvez você esteja se perguntando
Mas como é que funcionam as questões legais onde o sigilo deve ser quebrado? Frente a esta situação de uma informação, de um dado que necessita ser contado para os responsáveis, o passo inicial é conversar com o jovem e explicar para ele de que aquele dado precisa ser contado para os pais e combinar com o paciente como esta informação será passada. Isto passará ao jovem a sensação clara de que você está respeitando a identidade dele, respeitando a intimidade dele, mas que tu sabes que aquilo é importante e você vai mostrar para ele, com a competência que você tem, vai mostrar para ele que aquilo é importante ser contado. E por fim, a questão da atenção, do saber ouvir, do saber perceber as mensagens subliminares que não são ditas em consulta. Esteja sempre atento a todos os movimentos do paciente. Esteja atento à forma com que ele lhe transmite as informações. Leia o não verbal. Muitas das informações, ou com frequência algumas informações, não vêm de uma forma verbal clara. E quando você demonstra ao jovem que está entendendo as coisas subliminares, você está transmitindo para ele a mensagem clara de que você está ali, focado nele, preocupado com ele, envolvido com ele naquele momento. E isso garantirá a formação cada vez maior de vínculo, tendo como contrapartida uma maior abertura e uma maior possibilidade do jovem de seguir aquilo que você está orientando. Então, reforçando, fique atento a gestos, expressões e incongruências. Muitas vezes, ali você encontra pistas para chegar no verdadeiro motivo da consulta daquele paciente ou da queixa que ele vem lhe trazendo. Bem, passadas todas essas informações, eu acredito que você já tenha elementos e conhecimento suficiente para entender qual a sua função como profissional que atende essa faixa etária e quais as características que você deve ter para poder ser eficaz no atendimento. Quais as atitudes que você deve ter e quais são as condições básicas necessárias do ambiente e da metodologia de atendimento desta faixa etária. Se unirmos o conteúdo que nós acabamos de apresentar nessas duas aulas, com o conteúdo apresentado nos 3 blocos anteriores, onde nós abordamos o processo de desenvolvimento do adolescente, biológico, neurológico, cognitivo, psicológico, os fatores que influenciam neste processo e como os familiares se comportam, você certamente já estará preparado para entender nossa última aula, o último tópico deste conjunto de aulas, que é como se faz a consulta em si. Nós vamos falar então sobre técnicas de entrevista e de coleta de dados, critérios para a realização do exame físico, abordagem de temas bem delicados, quais as possíveis dificuldades no atendimento do adolescente e como garantir o retorno. Isso é muito importante, que a gente possa garantir que o paciente volte para que a gente dê seguimento àquilo que estamos fazendo. E estes serão os pontos que nós iremos abordar no último tópico dessa série de aulas sobre a abordagem do adolescente. Nos vemos na próxima aula. Até lá!